Paz e graça em nome de Jesus de Nazaré. A todo o povo por onde passar esse vídeo, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, hoje quero falar a todo o povo, evangélico ou não, e a gente tem visto muitas pessoas falar assim, eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar, porque o que eu vou falar é bíblico, está na Bíblia, é só você ler, procurar e você vai encontrar. Peça discernimento de Deus para você ter discernimento, para você aprender, para não ser enganado, para não ser confundido e naquele dia Jesus vir e você ficar. Tem muita gente falando que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e de Jesus. É verdade. Nós somos o templo de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Mas, desde o princípio, Deus mandou fazer tabernáculo para se encontrar com o povo, para que Deus pudesse falar com o povo. Primeiro ele falava na época com o sacerdote, e o sacerdote falava com o povo lá fora. E hoje, gente, mesmo do tempo de Jesus, ele andava nas sinagogas, nos templos, pregando para aquele povo. E eu quero dizer para vocês que não entendem e nem compreendem isso, para que vocês procurem prestar atenção, que hoje vocês vão entender e compreender a vontade e o querer de Deus, o qual é. Deus deixou o templo para que nós se reúna dentro dele, sempre esteja em reunião lá dentro dele, para nós a receber palavra de Deus, diretamente de Deus. E naquele momento nós a recebe as palavras de Deus lá naquele templo, e ao mesmo tempo nós vamos adorar, glorificar, engrandecer o nome de Deus naquele lugar. É quatro paredes? Mas é onde nós vamos se reunir para conversar, para Deus conversar com nós. Lá Deus vai falar e nós vamos ouvir e dar glória para Ele, glorificar o nome dEle, louvar o nome dEle naquele lugar, glorificar o seu santo nome. Deus não vai viver lá naquela casa, mas no momento que nós se reunir, Ele vai estar lá para falar com nós. Isso foi desde o princípio e será até o fim, porque a Bíblia diz: congregai-vos todo o povo, antes que venha o dia terrível do Senhor. Então, nós temos por obrigação de se ajuntar dentro daquele curral, daquele aprisco, para nós ouvir Deus falar ao nosso coração, para que nós vá lá receber as santas palavras do Senhor, para fortalecer o nosso espírito, para que não fique fraco, para que nós aprenda. Eu já tenho dito aqui várias vezes que eu considero a igreja como um hospital, como uma escola, como um restaurante, porque lá nós vamos se alimentar das palavras, lá nós vamos curar nossas enfermidades da terra, que é o nosso corpo, e lá nós vamos aprender na escola a ser um verdadeiro cristão. Então, gente, nós somos vaso de barro. A essência que está em nós é de Deus. Nós só somos um vaso de barro, entendeu? E o conteúdo, o espírito que vive na nossa vida é de Deus. Sim, nós somos o templo de Deus. Ele vive nossa vida quando nós damos lugar para Ele viver na nossa vida. Quando nós faz do nosso corpo todo santidade, que nós guarda os nossos membros do pecado desse mundo, dessa terra. Não quer dizer que Deus mora em todo o corpo, não. Deus mora naquele que obedece às palavras do Senhor. Se você crê como diz que crê, você vai obedecer tudo que a Bíblia diz, os mandamentos, os estatutos, as palavras, você vai obedecer. Mas se você não crê,
Aí você começa a desviar as coisas de Deus de um lado, do outro, porque não é daquele jeito, é do jeito que o seu coração perverso quer. E aí você vai tomando um rumo errado e saindo fora dos caminhos do Senhor. Entendeu? E se você quer ensinar as pessoas a errar, se você quer ir para o inferno, vá sozinho. Não induza os outros aí junto com você, não. Se você já tem um intuito de ir para o inferno, vá sozinho. Se você quer ensinar as pessoas na Bíblia, aprenda primeiro e peça a Deus a direção de Deus, peça ensinamento, peça sabedoria de Deus, peça inteligência para você falar das palavras do Senhor, para que você não vá levar as pessoas ao caminho do inferno e você também vai para lá. Se você quer salvação, quer vida eterna, ensine os outros, como a Bíblia diz, congregai todos os povos, porque é quatro paredes, mas tenha certeza que toda vez que o povo se ajunta, Deus vai estar lá junto com aquele povo lá. Sim, isso aí vem desde o princípio do mundo, Deus mandando aquele povo fazer tabernáculo, né? Fazer tabernáculo para que Deus tivesse um oculto com aquele sacerdote, e o sacerdote varava de lá para fora, o povo estava esperando uma palavra do sacerdote. Hoje não, você fala diretamente com Deus, em todo canto que você estiver, você pode falar com Deus, mas lá na igreja é Deus que fala com nós, lá na congregação é Deus que fala com nós, no nosso quarto, por onde nós estiver, nós vamos falar com Deus. Nós estamos falando com Ele, pedindo, clamando, rogando, lamentando pelas nossas falhas, pelo nosso pecado, para que nós seja perdoado e tudo. Mas lá na congregação, nós vamos ouvir a voz de Deus falando com nós. Porque Jesus disse que aqueles que são dele ouvirão a sua voz. Quem não ouve a voz de Cristo é porque não é dele. Entendeu? Quem não ouve a voz de Cristo não é dele. Ele ouve a voz do mundo. E porque do mundo é. E quem ama o mundo ficará com o mundo. Porque o mundo, Deus odeia o mundo. E o mundo não gosta das coisas de Deus. Entendeu? Então inimigo número 1. Os povos de Deus com as coisas do mundo. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. E quem ama Deus tem que ser inimigo do mundo, das coisas do mundo, se afastar das coisas do mundo, deixa para trás, deixa o velho homem para trás, reveste de uma nova criatura, reveste de Cristo. Por isso eu estou falando hoje, gente, muitos dizem que é por causa de idolatria, nada. Idolatria, quando a pessoa é idólatra, não tem negócio, ele é idólatra lá na congregação, ele é idólatra lá na rua, ele é idólatra em todo canto. Entendeu? Quem é de Deus, ele sabe se comportar como tal, ouve a voz de Deus e sabe aquela voz que ele está ouvindo de quem é. Entendeu? Jesus disse, as minhas ovelhas conhecerão a minha voz. Agora aquelas que não são, elas não conhecerão a minha voz, elas conhecerão a voz do mundo. E é por isso que muitos hoje estão ensinando errado, porque ele ainda não ouviu a voz de Deus. Ele ainda não escutou a voz de Deus no ouvido dele chamar ele, ou ela. E por isso às vezes fico pregando as palavras erradas, ensinando os outros a errar e andar num caminho que é errado. Porque quando nós ensinamos os outros a errar, depois quando Deus vir, Jesus vir, ele vai dar uma peia triplicada, quadriplicada, porque a pessoa sabe o que é certo, sabe fazer o bem e pratica as maldades, e ensina os outros a errarem, e aí prejudicando a alma dos outros em juízo. Portanto, se você que faz isso, preste atenção, volte atrás, não faça mais isso, arrependa do seu pecado e não faça mais, faça que nem Maria. Jesus disse, você pecou, mas vá, não peques mais daqui para frente. Você está perdoado, agora daqui para frente não continue mais fazendo as suas asneiras, as suas besteiras, os seus pecados, entendeu? Então é isso, quando nós vamos